Olá, meu nome é Patrícia e dando continuidade ao assunto carbonila, esse é o primeiro vídeo da série sobre aldeídos, cetonas e derivados. Conforme o vídeo geral sobre compostos carbonílicos, esses compostos pertencem ao que podemos chamar grosseiramente de classe 1 de compostos carbonílicos. Nesse primeiro vídeo da série, falaremos do mecanismo de adição nucleofílica à carbonila. Os mecanismos das reações de adição nucleofílica carbonila podem ocorrer em meio neutro, entretanto, tanto o meio básico quanto o meio ácido aceleram significativamente a velocidade da etapa de adição nucleofílica. Portanto, o mais comum é essa reação ocorrer em meio básico ou ácido. Em meio básico, as espécies nucleofílicas empregadas são relativamente fortes. Geralmente, ocorre a desprotonação para a formação de uma espécie carregada negativamente. A desprotonação gera um HOMO de maior energia do que o nucleófilo similar neutro, ou seja, gera uma espécie mais nucleofílica. Como a energia do LUMO do eletrófilo permanece a mesma, a diferença de energia entre os orbitais de fronteira envolvidos, ou seja, LUMO do eletrófilo, HOMO do nucleófilo, diminui e a reação é mais rápida. O nucleófilo em questão ataca o LUMO da carbonila, que é o orbital π antiligante, maior no átomo de carbono, conforme explicado no vídeo sobre compostos carbonilados. Esse ataque leva ao rompimento da ligação π. Devemos sempre lembrar que a alocação de elétrons em orbitais antiligantes causa o cancelamento dos elétrons do orbital ligante correspondente. Como estão sendo alocados 2 elétrons no orbital antiligante π, a ligação π é desfeita, pois qualquer ligação construída no orbital ligante π é cancelada. Ao mesmo tempo, uma nova ligação é construída, a ligação sigma carbono-nucleófilo. O complexo ativado tem, portanto, uma ligação sigma se formando com o nucleófilo. E ele está com carga parcial negativa, pois aos poucos, conforme a ligação se consolida, ele vai ficando neutro. Existe também uma ligação π se rompendo. O par de elétrons da antiga ligação fica com o oxigênio, o átomo mais eletronegativo. Por isso, o oxigênio tem uma carga parcial negativa no complexo ativado. M+, nesse caso, é algum contraíon metálico da base que foi utilizada para a retirada do próton do nucleófilo. Essa espécie fica como contraíon do oxigênio carregado negativamente. Quando a ligação π se rompe totalmente e a ligação sigma carbono-nucleófilo se forma, temos a formação do intermediário tetraédrico. Tetraédrico porque o carbono agora está hibridizado sp3. Quando o nucleófilo for também um bom grupo abandonador, pode acontecer a retroadição nucleofílica e o intermediário alcóxido está em equilíbrio com os materiais de partida. Entretanto, se o nucleófilo não for um bom grupo abandonador, a formação dos produtos pode ser controlada cineticamente. Na presença de um solvente aprótico, como éteres, por exemplo, o intermediário alcóxido somente é protonado no processo de isolamento, através da adição de ácido. A protonação é rápida e leva ao produto de adição. Se um solvente prótico, como álcoois, for utilizado, o alcóxido é protonado pelo solvente. Mecanismos similares, utilizando iminas e nitrilas, podem ser encontrados no material escritos no site www.patkmc.paginas.ufsc.br. Compare os mecanismos. Em meio ácido, as espécies são menos nucleofílicas, pois temos nucleófilos neutros. Esse fato é compensado pelo aumento da eletrofilicidade do eletrófilo na forma protonada, que é a espécie reativa em meio ácido. A protonação dos derivados carbonilados aumenta a eletrofilicidade do carbono, pois diminui a energia do LUMO do eletrófilo com o aumento do coeficiente desse orbital sobre o átomo de carbono. Isso foi explicado no vídeo sobre visão geral da reatividade em compostos carbonílicos. Se o HOMO do nucleófilo não é afetado,
e se ele não for protonado em toda a sua extensão, inviabilizando seu ataque, a diferença de energia entre o homo do nucleófilo e o lumo do eletrófilo diminui, facilitando a adição nucleofílica. Várias reações de adição nucleofílica são catalisadas por ácido. O início do mecanismo é igual ataque do nucleófilo ao lumo da carbonila, rompendo a ligação π. Em contraste com o que ocorre em meio básico, a espécie nucleofílica e o átomo de oxigênio da carbonila assumem no complexo ativado uma carga parcial positiva. O nucleófilo ainda está protonado e inicia uma ligação com o carbono. A carga positiva vai aumentando até se consolidar a ligação e a carga ficar total. Já o oxigênio estava positivo, pois estava protonado e envolvido em uma ligação dupla. E aos poucos vai tendo a ligação clivada e a carga vai diminuindo conforme a ligação π for sumindo. Nesse ponto surge o intermediário tetraédrico protonado, contendo a porção do nucleófilo carregada positivamente e a porção oxigenada na forma de OH e neutra. Lembrando que esse é o intermediário tetraédrico, pois o carbono é sp3 agora. Esse intermediário está em equilíbrio com os reagentes. Isso ocorre porque a retroadição é favorecida, pois envolve uma molécula neutra como grupo abandonador. Dessa forma, tais adições são controladas termodinamicamente. Durante o processo de isolamento do produto de adição nucleofílica, ocorre a neutralização do meio reacional, conduzindo ao produto na forma neutra. Novamente, mecanismos similares utilizando iminas e nitrilas podem ser encontradas no material escrito no site www.patqmc.paginas.ufsc.br. Vejamos alguns exemplos de adição nucleofílica à carbonila. A reação de um aldeído ou de uma cetona com cianeto de sódio, por exemplo, leva à formação do que chamamos de cianohidrinas. O íon cianeto é o nucleófilo. Ele contém carbono e nitrogênio hibridizados sp. E o HOMO é um orbital sp do átomo de carbono, que é, então, o átomo nucleofílico. Ele ataca a carbonila, levando ao rompimento da ligação dupla carbono-oxigênio e à formação do intermediário tetraédrico. A reação é geralmente feita em meio ácido, o que causa a protonação do composto carbonílico. Após o ataque do cianeto, ocorre a formação do produto de adição, chamado de cianohidrina. A reação é reversível, e somente dissolvendo a cianohidrina em água pode-se levar ao composto carbonílico correspondente. Se meio básico for utilizado, toda a cianohidrina pode ser convertida novamente ao composto de partida. A reação é um equilíbrio. O equilíbrio é mais favorável para a formação de cianohidrinas a partir de aldeídos do que de cetonas e a partir de reagentes menos impedidos estereamente. Vale ainda ressaltar que a cianohidrina formada é superversátil e pode originar outros compostos. Através de hidrólise, por exemplo, pode levar a hidroxiácidos e, através de redução, levar a hidroxiaminas. Outro exemplo de reação de adição nucleofílica à carbonila é a adição de organometálicos, ou seja, compostos que contêm uma ligação carbono-metal. Os mais comuns são os contendo lítio e magnésio. Como o lítio e magnésio são metais bastante eletropositivos, as ligações carbono-lítio e carbono-magnésio são polarizadas no sentido do carbono. Compostos contendo essas ligações são nucleófilos potentes e podem atacar a carbonila, levando a um álcool e a formação de uma nova ligação carbono-carbono. É o carbono do organometálico o átomo nucleofílico, devido à polarização da ligação citada anteriormente. O curso da reação segue o mecanismo normal de adição à carbonila. O organolítio, por exemplo, adiciona-se, levando primeiro ao alcóxido, e após todo o organometálico ser consumido, água pode ser adicionada na reação para o tratamento, levando ao álcool. Reagentes orgânicos de magnésio são conhecidos como reagentes de Grignard e reagem de maneira similar aos reagentes orgânicos de lítio. Mas atenção!
Água ou umidade não devem estar presentes no meio reacional, pois destroem o organometálico. A destruição do reagente organometálico ocorre por protonação e leva ao correspondente alcano. Quando o excesso do organometálico é utilizado, a água é somente adicionada após o consumo do composto carbonílico e então o excedente de organometálico é transformado em alcano, que muitas vezes é volátil ou facilmente separável da mistura reacional. Por serem muito reativos, esses reagentes organometálicos são utilizados e adicionados a baixas temperaturas. Os organolítios, mais reativos do que os organomagnésio, são usualmente utilizados a menos 78 graus Celsius. As reações também são realizadas em solventes apróticos, como THF éter dietílico e anidros, para evitar a protonação dos reagentes organometálicos, que são bases fortes. Além disso, os organolítios reagem com oxigênio do ar e devem ser manipulados em atmosfera anidra e inerte, devendo-se utilizar gases como argônio ou nitrogênio, gases inertes, para saturar o meio reacional. A reação de organometálicos com aldeídos leva a álcoois secundários, enquanto a reação com cetonas leva a álcoois terciários. Os reagentes organolítios comuns e comercialmente disponíveis são metilítio, butilítio ou fenillítio, por exemplo. Já reagentes organomagnésios simples, como cloreto de metilmagnésio e brometo de fenilmagnésio, também podem ser encontrados comercialmente. Caso os reagentes de desejo não sejam comerciais, existem várias metodologias para prepará-los. Os métodos de preparação podem ser encontrados no material sobre reações de aldeídos e cetonas no site www.paticmc.paginas.ufsc.br. Reações de organometálicos com compostos carbonílicos estão entre as principais metodologias de construção de ligações carbono-carbono dentro da síntese orgânica. No próximo vídeo dessa série, falaremos de mais reações de adição nucleofílica à carbonila. Bons estudos!